Bloomcast faz 10 anos e como o Bloomcast é sinónimo de comunicação, seja em tecnologia, sociedade, saúde, energia, até educação e muitos outros, no regresso do podcast discutimos os desafios do presente, mas sempre com os olhos postos no futuro. Junte-se a nós e aos nossos convidados. Seja bem-vindo ao Bloom Podcast. Este é o Bloom Podcast e eu sou o Rodolfo Oliveira. O nosso convidado de hoje é o Carlos Oliveira, presidente executivo da Fundação José Neves, que tem como objetivo ajudar a transformar Portugal numa sociedade de conhecimento através da educação e do desenvolvimento pessoal e contribui com informação relevante para o debate sobre a criação de uma efetiva sociedade de conhecimento no nosso país. Carlos é também embaixador do Conselho Europeu de Inovação e membro do Conselho Consultivo de um dos grandes projetos de inovação em Portugal, o Laboratório Ibérico de Nanotecnologia, sediado em Braga. No início da sua carreira, o Carlos criou um dos projetos de inovação na ainda incipiente tecnologia de mobilidade com a Mobicomp, entre muitos outros projetos. Tem uma licenciatura em Engenharia de Sistemas, Informática pela Universidade do Minho e formação executiva em Gestão. Atualmente lida diariamente com um dos pilares de competitividade económica, que é o sistema de ensino e a capacitação dos profissionais, os atuais e os que estão agora a iniciar a sua carreira e os seus estudos, mas também os gestores. Da sua capacidade e competência para lidar com os novos desafios económicos e sociais depende o sucesso de Portugal. A nossa conversa vai tocar tudo isto e a importância e o papel do conhecimento no futuro do país e como podemos acelerar este percurso. Obrigado por estar aqui hoje connosco, Carlos. Obrigado, eu. Então, olha, ia começar por uma pergunta muito rápida, que era, e que também é transversal a isto tudo, é fundacional, que é, tem-se falado muito que em Portugal, ou que Portugal, perdão, no espaço da OCDE, evoluiu rapidamente em um ritmo sem paralelo nas competências e qualificações dos profissionais, e com especial ênfase no ensino superior. Não esquecendo o nosso ponto de partida há umas décadas atrás, com muito menos profissionais qualificados do que os restantes países, como é que vês esta mudança e que perspectivas se criam para o tecido económico nacional com todo este talento que tem sido criado e que tem sido gasto dinheiro para criá-lo, não é? Bom, esse é um tema com, eu diria, várias perspectivas. Uma delas é, efetivamente, nós vínhamos de uma situação muito negativa quando comparados com os países europeus, quer do período da ditadura que era anterior, em termos de alfabetização e de preparação das pessoas com conhecimentos para que depois pudessem estar no mercado de trabalho e, portanto, partimos com um enorme atraso a esse nível e, efetivamente, o país fez nessa dimensão uma evolução muito significativa em termos de alfabetização e de podermos ter hoje um número muito relevante de jovens que terminam a sua formação e têm um grau do ensino superior. E, portanto, isso é de facto um atingimento muito significativo do país, mas temos outras realidades escondidas que têm que ser tratadas. Por um lado, estes jovens, muitos deles têm formação para a qual depois não há um alinhamento com o mercado de trabalho, e é por isso que ao fim de 3 anos há ainda um número significativo de jovens que não têm emprego, mesmo depois de terminarem um grau, seja ele do ensino secundário profissional ou do ensino superior, e, portanto, numa altura em que há muita procura de talento por todo o tipo de empresas e setores, haver jovens que ao fim de 3 anos não têm emprego é de facto significativo e, de facto, o tema é mesmo este do desalinhamento entre aquilo que é a sua formação e aquilo que o mercado de trabalho procura. Por outro lado, temos também jovens que estão a trabalhar e que, e este número também ainda é significativo, mas que estão a fazer funções para as quais não precisavam daquele grau, ou seja, investiram na sua formação, o país investiu na sua formação e depois estão em profissões que não precisavam daquele grau. Não é necessariamente mau para o futuro destes jovens, porque ter mais conhecimentos e mais competências é sempre bom para o futuro, mas no imediato, de facto, não há um retorno nem financeiro, nem de satisfação para estes jovens. Portanto, nós temos esta realidade bastante complexa e, por outro lado, temos também uma força de trabalho, portanto, de adultos que estão no mercado de trabalho, em que em 2022 cerca de 40% dos trabalhadores não tinham o grau de ensino mais elevado que tinham, era o secundário. Portanto, quer dizer que 40% tinham terminado apenas ou o básico ou feito parte do secundário. E este é também um enorme desafio que o país tem, porque nós não podemos pensar só
nas qualificações dos jovens, temos que pensar também da população mais adulta, e isto resume-se no fim do dia a temos que desenvolver enquanto país um sistema de, por um lado, um alinhamento maior entre a oferta e a procura no que diz respeito à formação e educação, e por outro lado temos que assegurar mecanismos de reskilling e de upskilling para os adultos que estão já no mercado de trabalho, e isso não se faz com os menus que temos hoje disponíveis, não é com licenciaturas, não é com mestrados, que alguém que tem 40, 45 ou 50 anos vai atualizar as suas competências, e portanto nós precisamos que o país entregue mais formação de curta duração, orientada às competências, que se preocupe menos com a questão do grau e muito mais em dar as competências que o mercado precisa e vai precisar, para termos as pessoas qualificadas que possam ser úteis ao mercado de trabalho e decorrentemente disso, fazerem coisas de que gostam e serem felizes. E, portanto, nós temos aqui muitos desafios pela frente neste domínio da educação. Eu diria que fizemos um trabalho, enquanto país, notável de avançar de um país que tinha das mais baixas qualificações da Europa, estar hoje a progredir muito positivamente em vários indicadores, apesar dos adultos no mercado de trabalho, estamos na cauda da Europa, portanto é o país da União Europeia que mais adultos tem com a formação mais baixa, e portanto é preciso fazer muito e precisamos, na minha perspectiva, de olhar para a educação de uma forma muito diferente da que temos dado até agora. Precisamos de olhar para a escola e o sítio onde as pessoas aprendem e apreendem conhecimentos, mas também competências socioemocionais, que é aquilo que no fim do dia as vai diferenciar depois de terem as competências técnicas. Precisamos de deixar de olhar para o Ministério da Educação, precisa deixar de olhar para a escola apenas com o problema da infraestrutura ou dos salários dos professores, precisa de olhar para a escola e para a educação, tendo como no centro o aluno e o output. O que é que se espera do sistema de educação? É portugueses formados com as competências certas para terem um futuro melhor e serem felizes. E isso, de facto, está a faltar muito. Ok. Portanto, no fundo, tu respondeste já um bocadinho àquilo que eu te queria perguntar a seguir, que era, no fundo, a tua análise na parte da produtividade é que nós tendo essa disparidade tão grande e esse fosso tão grande entre os antigos trabalhadores acima dos 40 anos e aqueles mais novos, e não havendo um esforço tão grande para fazer algum ganho de competências nesses primeiros, vamos ter sempre um problema de produtividade enorme na parte das empresas, não é? Não podes alargar essas pessoas, tens de trabalhar para que essas pessoas também passem a ser mais produtivas. Interpretei bem aquilo que estavas a dizer. Eu diria que o tema da produtividade é depois uma decorrência, e de facto nós até no Estado da Nação, que é o nosso relatório anual sobre o Estado da Nação de Educação, Emprego e Competências de 2022, fizemos precisamente uma análise da competitividade e da produtividade das empresas em função da escolaridade. E aquilo a que chegamos à conclusão é que de facto há uma descorrelação entre o aumento de competências brutal que os portugueses tiveram, em particular os mais jovens que ao longo dos anos foram entrando no mercado de trabalho, e o aumento de produtividade das empresas, que foi no aglomerado, na média do país, muito baixo nestas últimas 2 décadas. E, portanto, há aqui um paradoxo: temos pessoas mais qualificadas que entram no mercado e que estão no mercado de trabalho, mas depois, no fim do dia, as empresas não estão a conseguir refletir isso em ganhos de produtividade, que é, no fim do dia, aquilo que vai levar a aumentos salariais e a salários mais dignos e mais robustos. Portanto, de facto, haverá vários fatores que têm feito com que esta geração, com as qualificações mais elevadas de sempre, não esteja ainda a repercutir os teus conhecimentos no mercado de trabalho. Algumas foram aquelas que eu já referi, um desalinhamento entre a oferta e a procura. Por outro lado, também haverá aqui, por um lado, criação de emprego em setores que têm muito pouca margem de progressão em termos de produtividade, são setores já muito esmagados nas cadeias de valor, e, portanto, eu, por muitas pessoas qualificadas que lá coloco, essas empresas que estão em setores muito pressionados não vão aumentar a sua produtividade e, portanto, na média, não fazem com que o país evolua a sua produtividade. Vimos também uma coisa muito interessante, que foi quanto maior o volume de jovens nas empresas, mais produtivas elas são, com volumes de aumento de produtividade significativos, e, portanto, isto é um sinal muito positivo que as empresas devem apostar nos jovens, porque depois têm benefícios na sua produtividade, e, portanto, quanto maior for a percentagem de jovens nas empresas, maior
é efetivamente o volume, é maior o impacto na produtividade da empresa. E depois também não podemos esquecer que estamos num país em que cerca de 47% dos empregadores, dos patrões, digamos assim, também têm baixas qualificações, portanto têm no máximo o ensino secundário. E portanto diria que há aqui um conjunto de realidades que tem que se continuar a inverter e acelerar para que, de facto, a produtividade do país e das empresas possa aumentar e, como consequência, haja melhores salários para os trabalhadores. E, portanto, as notícias do que tem acontecido não são as mais positivas. Seria expectável que, com o aumento que temos grande das qualificações, pudéssemos, de facto, ter também aumentos mais significativos da produtividade, o que não está ainda a acontecer. Uhum. Mas no meio disto, uma coisa que temos vindo a notar, e é um dado positivo no meio disto tudo, é o crescimento muito de empresas de índole tecnológica com forte incorporação de tecnologia e com muitas delas a pensar na exportação, não é? Tu vês isso como uma consequência disto ou é um facto? Quer dizer, em parte será sempre, mas é também um conjunto de políticas, o que nós estamos a constatar é um resultado para ti do quê? Como é que nós vemos isto e já agora que tendência é que tu vês nisto a acontecer, não é? Nesta área específica. Muito bem. Eu estava a falar de valores médios para o país e, portanto, não, e as médias, obviamente, depois escondem os outliers, quer positivos, quer negativos. Efetivamente, a área da tecnologia e do digital tem sido o outlier positivo no meio disto tudo e onde, de facto, é possível encontrarmos quer os melhores salários, quer os melhores índices de produtividade do país e que eu diria são, acima de tudo, o resultado de, por um lado, termos pessoas com ótimas qualificações nestas áreas do digital e das tecnologias de informação, e por outro lado termos empreendedores que querem fazer alguma coisa. Portanto, não acho que isto tenha sido nenhum desenho político, se a pergunta era essa, acho que não, acho que isto é, de facto, e como deve ser, o país e o mercado a funcionar. Há empreendedores que viram que havia bons recursos humanos e talento disponível e quiseram fazer a sua aposta com o risco e o seu caminho, e de facto isto está a acontecer. O emprego no digital, que é ainda pequeno face ao volume total de trabalhadores do país, mas tem crescido 5 vezes mais que o emprego em todos os outros setores nos últimos anos e, portanto, há claramente aqui um setor que tem crescido muito e que se deve efetivamente a essa disponibilidade de talento e de recursos humanos, sendo que não está imune a um conjunto de enormes desafios. Esta questão do remoto e do híbrido é ao mesmo tempo uma oportunidade, mas também um enorme desafio, porque se tivermos pessoas a trabalharem a partir de Portugal em remoto para empresas estrangeiras, elas são de facto imigrantes, portanto estão a trabalhar para fora do país sem saírem fisicamente, estão a ganhar bons salários, o que é ótimo para elas, mas no fim do dia não estão a contribuir com o seu conhecimento e o seu know-how para o desenvolvimento do país diretamente, indiretamente com o consumo isso poderão contribuir nos restaurantes, por comprarem carros, por comprarem casas, essas coisas todas, mas do ponto de vista de ajudar também nesta estratégia de digitalização do país e do seu contributo ser dado ao aumento da produtividade, também deixa de acontecer e, portanto, isso é um desafio grande que tem a ver com o tema anterior, o tema da produtividade, sem um aumento de produtividade das nossas empresas e de competitividade para que tenham margens maiores, para que possam pagar maiores salários, mesmo no digital, que é onde tem havido dos maiores aumentos salariais, e ainda bem, há seguramente depois limites, porque a produtividade das nossas empresas muitas vezes não é compatível com salários como aqueles que se praticam noutros países onde os preços praticados ainda são maiores e por aí também a produtividade passa a ser maior. Face àquilo que tu vês e da análise que tens e desses, digamos, país, diria, duas velocidades, não é? Há perspectivas de nós conseguirmos evoluir para sermos essa sociedade de conhecimento que a Fundação preconiza e que nós todos gostaríamos que fôssemos, não é? Isto será algo possível? Temos alguma. É um processo? Quanto tempo demoraria? O que é que podemos esperar por aí? Da perspectiva, obviamente, isto é um bocadinho uma previsão muito futurista, mas como é que vocês veem isso a evoluir? Como é que prevês que isso possa vir a acontecer? Nós vamos apresentar em breve o Estado da Nação de 2023, onde vamos revelar também uma evolução de um conjunto de indicadores que definimos
e que achamos que se eles convergirem bem, poderíamos almejar estar numa sociedade do conhecimento em 2040, o que parece muito longe, de facto estamos ainda há 17 anos, mas mais do que a meta, aquilo que nos pareceu importante quando decidimos propor estes objetivos tem a ver com o caminho. E, portanto, se nós todos os anos medirmos que é aquilo que estamos a fazer, qual é que é o nosso progresso e se estamos com uma curva que está a alinhar com esse objetivo, seguramente todos os anos, ou pelo menos no curto prazo, estaremos melhor do que estávamos antes. E, portanto, é muito esse o nosso papel. A ideia, realisticamente, é que pudéssemos em 2040 ter indicadores que estejam da qualidade do emprego, estarmos no top 10 países da União Europeia que têm mais emprego intensivo em conhecimento e, portanto, daquilo que estávamos a falar. Neste momento estamos em 16º lugar, portanto, para neste percurso temos que ganhar 6 posições, não esquecendo que há mais países que também estão a competir pelas mesmas posições e que há países que estão mais avançados em que também é difícil serem destornados e, portanto, há aqui muito caminho a fazer. Há também indicadores sobre a qualificação dos portugueses, nomeadamente o progresso que temos que fazer em termos de jovens que entram no mercado de trabalho com o ensino superior, também da diminuição da taxa de adultos com baixas qualificações, portanto, coisas que aqui fomos falando, nós identificamos, fizemos projeções para 2040, sendo que obviamente não estamos à espera que seja em 2040 que aconteça tudo, estamos à espera que precisamente se possa todos os anos ir fazendo o trabalho certo para que num conjunto destes indicadores, que são essencialmente indicadores proxy, que indicariam que se estivermos a progredir neles um conjunto de várias coisas que estão a ser bem feitas neste caminho, mas temos muitos desafios, como eu comecei por dizer logo na minha primeira intervenção. Temos feito evoluções interessantes em muitos destes indicadores, mas há muito trabalho pela frente e, acima de tudo, eu diria, o colocar estes sistemas de educação, da aprendizagem, como uma prioridade nacional para que, de facto, possamos ter um país melhor. Um tema depois que se liga a isto, no fundo, também é o tema da como é que nós fazemos esta evolução rápida e mantemos ou procuramos manter o mais possível a coesão social, dado que vamos criar um fosso grande de um lado e do outro. Vocês, a Fundação, também tem algum trabalho, pensamento estratégico a esse nível? Como é que podemos contribuir para que isso não se agudize, sendo que já é um problema de base da nossa economia? É essencialmente aquilo que eu estava a dizer, não podemos só tratar da qualificação dos mais jovens e do seu alinhamento com as necessidades do mercado de trabalho e do futuro, precisamos também trabalhar muito com as pessoas que já estão no mercado de trabalho e, acima de tudo, o tema é a educação ao longo da vida. Nós precisamos de perceber, os indivíduos precisam de perceber, as empresas precisam de perceber, o Estado precisa de perceber que nós, na sociedade em que vivemos, em que o conhecimento, a obsolescência do conhecimento anda em cerca de 30% ao ano nas áreas mais avançadas, quer dizer que ao fim de 3 anos e pouco, aquele conhecimento já tem pouco valor. Nós temos que estar continuamente a aprender de formas informais, mas também formais. Não é alguém que tem, como eu já disse aqui, 40 ou 45 anos, não é uma licenciatura que vai resolver o seu problema de baixas qualificações ou desalinhamento, tem que ser formação específica de curta duração, muito mais focada naquilo que são de facto as competências. E, portanto, este é um caminho fundamental que nós temos que fazer, que é dar a oportunidade aos jovens de terem um futuro melhor no país e não emigrarem, como está a acontecer numa escala bastante significativa com jovens muito qualificados. E temos que dar também oportunidades aos adultos que já estão no mercado de trabalho de se poderem requalificar ou aumentarem as suas qualificações para se manterem atuais e com competências para aquilo que o mercado procura. Se até agora, há algum tempo, a preocupação era no chão de fábrica, com os robôs físicos que iam tirar trabalho a pessoas que tinham supostamente baixas qualificações, hoje a realidade é que as profissões com as mais altas qualificações estão em risco de mudanças substanciais. Começando logo pela própria profissão de programador, que vai ter alterações estruturais e profundas muito mais a breve prazo do que nós, se calhar, estamos a antever. Quando eu começar a ter sistemas de inteligência artificial que me fazem código, o que eu vou precisar de saber é fazer bom prompting, fazer boas perguntas ao sistema para ele me escrever código. E a seguir um programador que dedilhava código, provavelmente aquilo que vai passar é integrar código e garantir a sua qualidade, e vai ter aqui uma ferramenta. Portanto, a produtividade pode aumentar muito
mas as funções, e isto vai acontecer. Estamos a falar de uma profissão que nunca foi daquelas que as pessoas pensassem que vai ser das mais automatizáveis, que vai seguramente ser. Obviamente precisamos ter engenheiros que vão continuar a olhar para arquiteturas, vamos precisar ter muitas coisas, mas as competências core vão ter uma alteração muito grande. Num prazo, eu não vou aqui fazer futurologia, mas acho que é muito mais curto do que aquele que se calhar nós hoje estamos a pensar que vai ser. Os advogados, os juízes, os médicos, todas estas profissões vão ter. Isto é uma enorme oportunidade de aumento de produtividade, mas também vai haver uma enorme necessidade de termos novas competências, porque vamos ter estas ferramentas a ajudarem à tomada de decisão e muitas vezes a automatizar a decisão, porque são coisas tão repetitivas que já não eram só. Antigamente achávamos que só as tarefas repetitivas de braçais é que iam ser automatizadas. Hoje, as tarefas, ou num futuro muito próximo, as tarefas repetitivas do cérebro também vão ser automatizadas e, portanto, vamos dar ao cérebro uma utilização para aquilo que efetivamente é menos repetitivo. Se pensarmos nas áreas, por exemplo, de consultoria, provavelmente um bom consultor no futuro, não muito longínquo, aquilo que vai precisar de fazer é saber fazer as perguntas certas para rapidamente ter a informação já ali bastante trabalhada por parte de um sistema da AI e vai montar o seu conhecimento e as suas apresentações 10 vezes ou 20 vezes mais rápido do que o fazia no passado. E, portanto, tudo isto vai alterar, digamos, competências, vai alterar as necessidades e para isso temos que ter um sistema global de educação e formação que permita que isto aconteça. Eu diria que grande parte do conhecimento vai estar e continuará a estar disponível na internet, haja espírito crítico e capacidade de encontrar boas soluções, mas aquilo que não está disponível são as competências socioemocionais e essas aí é que é muito importante a interação humana, a participação em programas também com interação física, até porque o metaverso esse ainda está mais longe do que imaginávamos e, portanto, não temos ainda soluções que criem estas competências, a comunicação, a capacidade de entender problemas complexos, de trabalhar em equipa, de nos expressarmos bem, são muitas das competências que são cada vez mais importantes e que, para isso, precisamos que o sistema de ensino também as desenvolva nos jovens e muitas vezes aquilo que vemos ao longo, se olhamos para o nosso passado, onde nós desenvolvemos muitas vezes mais estas competências não foi na escola, nas atividades académicas normais ou na universidade, foi precisamente nas atividades extracurriculares que nos exigiam mais do que aquilo que era pura e simplesmente aprender as matérias e o conteúdo mais técnico. Mas também um tema que é ligado a este, que tu tens trabalhado muito, é o tema da inovação. E nós, enquanto país, estamos como um inovador moderado, que é bom, não sendo ideal, não é? Mas já fizemos um percurso aqui. Tu achas que temos aqui como é que tu vês a nossa situação atual face às diversas componentes que integram esse indicador e onde é que nós podemos vir ainda a trabalhar, objetivamente, para elevar esse nosso posicionamento, que é essencial, não é? Sim. Pois aqui também fez um progresso muito importante e significativo. A inovação está ligada com o conhecimento, com a sua aplicação depois nas empresas, na criação de novos produtos, de novas metodologias, de novos modelos de negócio, daquilo que seja, de novas tecnologias naturalmente. E portanto temos aqui um bom progresso face ao ponto de partida, que também não era nada positivo, mas também temos muitas debilidades e muitos desafios. Eu diria que um dos maiores desafios que temos, e mais uma vez se falarmos nas áreas tecnológicas e de digital, aí temos, eu diria que ombreamos com o que melhor se faz na Europa e no mundo, numa escala que é pequena, porque o peso das tecnologias, apesar de tudo, ainda é o digital, ainda é muito pequeno na nossa economia, muito maior do que era, portanto é positivo, mas ainda é muito pequeno. E, portanto, temos feito aí progressos significativos. Também noutros setores, muitas vezes ditos tradicionais, também houve a utilização de tecnologia, a aposta na inovação mesmo nos processos, no produto, no serviço, que tem tido efeitos bons, mas temos aqui digamos, um desafio grande que não é fácil de alterar, que é o facto de sermos um país de micro e pequenas empresas e, portanto, temos poucas grandes empresas com dimensão que, de facto, normalmente são aquelas que rapidamente fazem um efeito maior na economia, seja por salários de emprego. E, portanto, o facto nós precisamos de muito mais empresas de média e grande dimensão que tenham capacidade de investimento. Só há inovação, de facto,
profunda e séria a grande dimensão quando há orçamentos plurianuais, quando as empresas não estão pura e simplesmente a trabalhar para o ano fiscal atual ou para o início do próximo, mas estão a olhar a 2, 3, 4, 5 anos. E, portanto, quando isso acontece, é aí que há muito mais extração de valor do conhecimento, até do sistema científico e tecnológico dos países. E, de facto, em Portugal há poucas empresas com estas capacidades. Há muito bons exemplos, mas a escala ainda é pequena, portanto, e depois a média fica também perturbada por esse efeito. Ora, o progresso é positivo, precisamos de continuar a fazê-lo e as empresas acho que já, e os empresários acho que já perceberam, muitos deles, que é através do conhecimento que se gera inovação e é dessa inovação que pode haver aumentos de produtividade e aumentos de competitividade das suas empresas para que possam competir melhor nos mercados internacionais, vendendo mais caro e portanto, dessa forma poderem dar um contributo maior para a economia e para os seus trabalhadores, com salários mais elevados também. Toca muito naquilo que é, corrija-me se o meu entendimento está errado, que é, nós temos muita boa investigação, ou aliás, será um exagero, mas temos boa investigação, começamos a surgir muitos projetos, mas depois a implementação na parte da passagem da investigação para as empresas, há aí um hiato que não acontece ainda muito. Isso tem muito a ver com o que dizes da dimensão das organizações, também da capacidade das empresas usarem isso para processos de inovação. Tem a ver com a dimensão, no fundo isso. É um dos fatores. O outro fator Um dos fatores. para essa ligação tem a ver também, eu diria muitas vezes, com a própria metodologia. Não existe transferência de conhecimento. O termo que é usado e é o standard de facto para esta relação está ultrapassadíssimo. Esta ideia de que alguém numa universidade ou num centro tecnológico pensa, inventa e que depois pega e quase transfere o seu cérebro para dentro de uma empresa, e a empresa agora aplica e transforma isto num produto ou num serviço para o mercado. Isto não é assim que se passa. Na generalidade dos casos, é muito mais uma perspectiva de cocriação, em que, lá está, numa visão de mais médio prazo, as empresas apresentam os seus desafios, o sistema científico apresenta as suas competências e, em conjunto, tentam resolver problemas de forma mais eficiente e, portanto, mais inovadora que leva à criação destes produtos ou à resolução de problemas dentro dos produtos. Eu diria que o desafio aqui também é muito esse, é estas danças. Para haver este tipo de relação é uma dança, tem que haver dois, tem que haver um par para haver uma dança aqui e tem que haver a capacidade de falar a mesma linguagem, capacidade de entender que, de facto, na realidade, ninguém está a transferir de um lado para o outro. Aquilo que está é a co-criar, é em conjunto, cada um com as suas perspectivas e as suas competências, a trazer valor para a equação, para uma solução que deverá ser mais ótima do que, ou deve ser ótima ou mais otimizada, do que aquela que sairia se fosse só um dos lados da equação a resolvê-lo. E esse, eu diria que é também um dos desafios. Tem havido também aqui um progresso importante da parte do sistema científico nacional, mas depois, aquilo que falámos, a dimensão, as preocupações muitas vezes muito de curto prazo das nossas empresas não lhes permitem estarem nem a pensar e muitas vezes muito menos a investir a 2, 3, 4 anos. Se olharmos um dos casos de maior sucesso de cooperação universidade-empresa em Portugal, é com uma enorme multinacional, é com a Bosch, a Universidade Minha Bosch, um programa já de cooperação que já deve ultrapassar os 200 milhões de euros ao longo dos últimos 10 anos, em que se olha para produtos a 2, 3, 4, 5 anos de condução autónoma, de processos produtivos, e em que, de facto, a universidade traz as suas valências, a Bosch também traz, e os seus engenheiros em conjunto tentam resolver problemas, e isso tem sido muito positivo para a Bosch, mas de facto há esta questão, é aqui uma dimensão, uma empresa com uma dimensão grande, com capacidade de investir, acima de tudo também com olhar para o médio e longo prazo e não apenas para o curto prazo. Falta-nos um Fraunhofer, não é? Português. Eu diria que não, nós temos, eu acho que aí não é essa a questão. Eu acho que temos várias coisas que poderiam fazer esse trabalho, inclusive a Fraunhofer tem também uma presença em Portugal. Eu acho que nós, do outro lado, é que depois não temos também aquilo que existe na Alemanha, que é muitas empresas de média e grande dimensão que precisam, de facto, desta ajuda para se manterem competitivas. Nós temos estado a ficar aqui muito, embora tu também tenhas referido, a componente do ensino superior e das empresas e na componente de inovação.
Mas há um trabalho que a Fundação também tem, que me pareceu extremamente interessante quando estive a pesquisar o trabalho que tem feito, que é para os miúdos no seu secundário pensarem também o que é que querem e o que é que tem futuro para eles e onde é que estão os caminhos mais interessantes. E como é que vocês veem esse papel também importante, que eu acho que é essencial, não é? É uma idade terrível porque nós somos chamados a decidir o nosso futuro quando ainda não sabemos bem o que é que queremos para o nosso futuro, não é? É É, um contrassenso um bocado sim. complicado. Sim, e quando tanto estamos a perguntar o que é que queremos ser e para onde é que queremos ir, sem nunca termos experimentado, nem estado perto de uma Tá. empresa, nem Eu queria de ser tomar uma. astronauta. Exatamente, mas nunca tiveste a hipótese de Não. ver como é que é, o que era de facto a vida de um astronauta e o que é que tem que fazer para se lá chegar. Sim, eu diria que o nosso sistema está montado precisamente dessa forma e por isso é que também precisa de alterações. Eu diria que as boas notícias para os jovens que estão a tomar essas decisões, agora no nono ano e depois no 12º, e depois ao longo da vida, porque aquilo que nós fazemos é nesta perspectiva muito mais integrada, não é só para os jovens, depois quem está no mercado de trabalho também tem muitos desafios. É de facto ter informação e conteúdos para poder tomar as melhores decisões. Para os jovens, as boas notícias é que o que quer que eles decidam agora que vão estudar e que vão fazer, não define o seu futuro profissional para o resto da vida como definia há 20 ou há 30 anos. Hoje, um jovem pode estudar direito e se calhar daqui a uns anos está a fazer coisas que nada têm a ver com a área do direito, estudar psicologia, estar em empresas a trabalhar em produtos, ou estar ou em software e depois estar a ser gestor de empresas ou a fazer outras coisas. Portanto, eu diria que este dinamismo do mercado de trabalho, se houver esta tal perspectiva de aprendizagem ao longo da vida, é muito mais o importante ganhar-se algumas competências e instrumentos e ferramentas para depois gerir o aprender ao longo da vida portanto, ir utilizando essas ferramentas para adaptar àquilo que seja o real gosto e a real e as reais áreas que fazem cada um de nós felizes. Para isso, nós, por exemplo, na Fundação lançamos uma plataforma que é o Brighter Future, em parceria com o INE, que utiliza milhões de dados sobre as profissões em Portugal, sobre os cursos, e, por exemplo, nos permite ver, não só um jovem, é para quem está também no mercado de trabalho, por exemplo, perceber uma determinada profissão, se está a aumentar ou diminuir na última década o número de trabalhadores, e, portanto, pode ser um indicador se é uma profissão com mais futuro ou com menos futuro, ou se está, como é que está a ser a variação, seja a nível do país ou da minha região, do salário para essa profissão, ou quais são as competências mais solicitadas, ou se eu estou na profissão de jornalista, tipicamente qual é que é a evolução de um jornalista, é um simulador de carreira que temos e que permite dizer que um jornalista tipicamente em Portugal que ganha X, se na carreira depois evolui, por exemplo, para editor, é um dos caminhos que tem e para isso precisa desenvolver mais determinadas competências, estão lá indicadas e o salário médio de um editor é X e dá para perceber se é acima ou é abaixo de um jornalista. Isto para um programador, um analista, o que quer que seja, portanto, para qualquer uma das 1800 profissões que nós temos e que encapsulam as profissões existentes nas empresas em Portugal, é possível eu ter esta informação. Mais uma vez, não é para a Fundação dizer o caminho certo é o A ou o B, não é isso que queremos fazer, mas sim que as pessoas possam ter uma ou várias ferramentas, e no caso temos mais, para tomarem as suas decisões com base em dados e em factos e saberem a antemão que há o que é que os caminhos que podem traçar, o que é que poderão levar. Isso é excelente. E nós também aqui, no fundo, esta série do nosso podcast é muito pensada e virada para o futuro e tem muito sido isso a nossa conversa de hoje. Se tu dissesses quais são os exemplos que nós podemos olhar como exemplos de sucesso neste aspecto da educação, da qualificação, esta questão que tu referes, de certa forma, das formações técnicas, que não são exatamente o mesmo que o ensino tradicional e que seria aquele que eu percebo Uhum. tu preconizas mais para as pessoas, digamos, que já têm alguma idade, portanto, é procurar reforço de competências on the job e coisas mais específicas. E formação de Que curta exemplos é que nós duração, podemos não é? olhar, Uhum. não é? Sim, eu diria que, por exemplo, para, se calhar começando nos miúdos, há projetos muito interessantes, ainda experimentais, mas por exemplo, para quem tem filhos nesta fase do 7º ou 12º, por exemplo, projetos como o Break Generation Academy, que é uma nova forma de escola em que os miúdos têm um ensino individualizado à medida das suas necessidades, gerem
a sua agenda, decidem o que é que vão estudar hoje, o que é que vão estudar amanhã, têm tempo para as suas atividades extracurriculares, fazem sprint planning, fazem o seu weekly planning e, portanto, desde os 12, 13 anos, começam a ser muito autónomos, a decidir aquilo que vão fazer e, portanto, dá-lhes uma autonomia e um desenvolvimento de competências que depois são muito importantes para o seu futuro também profissional. Isso está em Portugal, está espalhado pelo país todo e, por exemplo, a minha filha está nesse modelo de escola muito inovador. Temos depois outros bons exemplos, portanto, nas áreas mais tecnológicas, desde a Escola 42, que forma pessoas num modelo sem professores de peer-to-peer learning project-based e que permite, de facto, ter um novo modelo também de aprendizagem de tecnologia. O TUMO, que também vai ser lançado em Portugal para miúdos, para terem uma ligação mais próxima com áreas práticas e poderem ter uma experimentação de uma série de áreas. Temos os bootcamps em tecnologia, que hoje já são também uma referência em Portugal de formação de programadores. Portanto, há muitas formas novas que estão a ser testadas, ainda em pequena escala em Portugal, e precisamos, obviamente, de acelerar estes exemplos. Já nem estou a falar depois de tudo aquilo que pode encontrar na internet, de boa formação com bons conteúdos, e que se pode, obviamente, utilizar para quem já sabe especificamente determinadas competências que precisa desenvolver e, portanto, fazer essa utilização. Mas há muita coisa a acontecer pelo mundo, e em Portugal temos que dar mais espaço à experimentação, à concorrência na educação, para que, de facto, possam surgir projetos que nos façam sair destes modelos estagnados em que nós estamos. Nós estamos temos um sistema de ensino baseado num modelo do século XVIII, que foi muito importante para a alfabetização e foi um modelo muito tayloriano, portanto, de produção de conhecimento e de competências que funcionam muito bem para nos levar a um nível de alfabetização e de conhecimentos onde estamos hoje em termos de sociedade, mas estamos num modelo de ensino do século XVIII com professores do século XX, que já agora vão cada vez faltar mais em Portugal, para alunos do século XXI. E, portanto, há aqui um enorme desligamento desta realidade e deste mundo a evoluir a uma velocidade supersónica. Eu acredito que nós hoje, os seres humanos hoje, estão a viver, provavelmente na primeira vez na sua história, um desenvolvimento exponencial ou uma alteração exponencial em tempo real, ou seja, acho que tudo o que aconteceu de exponencial, que é uma coisa que o nosso cérebro não processa bem na humanidade, era uma compressão de tempo. Então, nós olhámos para trás, comprimíamos 20 anos, ou 30, ou 40, ou 10, ou 5, e víamos ali um salto, uma mudança. Nós hoje, por exemplo, se olharmos para a inteligência artificial, dentro deste ano, já vimos alterações exponenciais e até ao fim do ano vai haver muito mais surpresas e, portanto, nós estamos de facto a viver uma alteração e os nossos sistemas de ensino em particular, que é o que estamos a falar, mas também outros, não estão todos preparados para esta velocidade. Nem mesmo nossa para apreender isto tudo. Exatamente. É muita mudança, é muita mudança. Isto é muito também, o nosso podcast vira-se muito para as pessoas que estão nas áreas de marketing de comunicação. Daquilo que vocês veem e daquilo dos perfis que têm, como é que vês a evolução da procura destes profissionais e as competências que podem ser relevantes destas áreas em particular? Obviamente acho que os dados vão ser um tema transversal, mas não te queria estar a direcionar na resposta. Não, eu não sou especialista da área, nem quero dar caminhos. Acho que, de facto, são profissões como muitas outras que vão ter alterações substanciais e em que, por exemplo, o AI, grosso modo, vai trazer também ele próprio alterações importantes. Escrever um press release, por exemplo, um sistema de AI vai conseguir ajudar rapidamente com um prompting. Portanto, eu diria que há muitas destas profissões, aquilo que vão precisar é de sabermos fazer as perguntas certas para que a máquina nos dê as respostas mais certas. E, portanto, toda a parte, por exemplo, de publicidade, enquanto este continuar a ser também um modelo importante, tal como existe hoje, e a sua atualização, sistemas da AI vão conseguir não só criar os anúncios, mas também otimizar aqueles que estão a ter melhores conversões e a retirar todos os outros. Portanto, já há algumas coisas a acontecerem aí, mas muita evolução também vai haver. Eu diria que esta área, como muitas outras,
vai ter aqui mudanças das competências necessárias. Agora, eu sou um otimista nesta matéria, acho que aqui, e por isso é que refiro muitas vezes a questão das competências socioemocionais, eu acho que o fator humano aqui vai ser cada vez mais valorizado para aquilo que de facto precisa ser feito por um humano. E, portanto, nós vamos precisar de pessoas que depois tenham, lá está, essas competências socioemocionais para resolver uma crise de comunicação, para resolver aquilo que de facto é o que nos caracteriza enquanto humanos, até porque nós falamos muito de inteligência artificial, mas a verdade é que não há nenhuma máquina ainda com consciência e com verdadeira inteligência. Aquilo que há é muito poder computacional e algoritmos que, com base nesse poder computacional e à força bruta, conseguem trazer hoje resultados que são muito aproximados com aquilo que, com a forma, por exemplo, com o GPT, daquilo que é a forma como um humano escreve ou faz perguntas, mas de facto estamos ainda a falar de máquinas que vivem à custa de muito poder computacional e não propriamente de consciência e de capacidade de tomar decisões. Para lá evoluiremos seguramente para outros modelos, mas neste momento aquilo que temos é de facto ainda longe de uma verdadeira inteligência, assim a máquina a aprender e a dar-nos resultados. Sim. E em muitos casos, já agora, se não houver capacidade humana de filtrar e de distinguir o certo do errado e o que está correto do que está errado, seremos enganados, porque de facto estes sistemas têm ainda muitas falhas e, portanto, não estão ainda muito disponíveis para prime time em muitas áreas, porque se não houver capacidade crítica, agora, para quem tem essa capacidade crítica nos seus domínios, são já hoje, o chat GPT ajuda imenso em muitas tarefas do dia a dia para quem o souber e quiser utilizar. Olha, Carlos, muito obrigado pela conversa. Eu gosto sempre de terminar isto com uma pergunta que é um bocadinho, olhando agora para o futuro e num exercício que nem sempre é fácil aqui de futurologia, onde é que tu gostarias de estar daqui a 10 anos? O que é que gostarias de ter dito que conseguiste concretizar de marco Uhum. teu? Não é muito fácil, mas desse Não, a pergunta. é assim, a minha experiência tem-me dito que eu daqui a 10 anos estarei onde fizer trabalho e onde decidir que vou querer estar ao longo da caminhada, e aquilo que vou querer é fazer aquilo que tenho feito ao longo dos anos, olhar para trás e achar que gerei algum impacto, seja eh, em grupos mais pequenos, seja em áreas mais maior impacto, mais sistémico, digamos assim, e portanto é isso que me move, por um lado também sempre uma preocupação de dar algum give back ao país, onde eu puder ajudar para que haja esse impacto, seja depois nos projetos empresariais em que estou envolvido e nessas comunidades. Portanto, aquilo que vou fazer, não faço planos a 10 anos, acho que isso não faz sentido. Vou fazendo os meus planos e decidindo a rota, e aquilo que gosto sempre é olhar para trás e fazer e perceber se estou a fazer coisas que gosto de fazer, com pessoas com quem gosto de estar, e se sinto que estou a ter algum impacto. É isso e, portanto, daqui a 10 anos, neste momento, não será diferente dessa perspectiva. Obrigado, Carlos. Obrigado, Rodolfo.